Olá, tudo bom, alunos? Novamente, professor Dr. Luiz Demétrio, retomando com vocês hoje a aula número 7. Nesse primeiro momento, como de costume, vamos fazer uma breve retomada das aulas anteriores. Vem comigo, aluno. Nas aulas anteriores, entendemos que os autores contratualistas e iluministas são a base intelectual da formação do Estado moderno e que os Estados são antagonistas entre si, alguns lutando pela democracia, como o Estado liberal, e outros extremamente tiranos, como os Estados nazista e fascista. Então, nas aulas passadas, a gente viu um grande primeiro modelo de Estado democrático, que é o Estado liberal, que é o primeiro modelo de Estado moderno, importantíssimo para os outros Estados que são também Estados democráticos. E vimos a contraposição dele, que é o modelo de Estado tirano, que, na verdade, são Estados históricos, que atualmente não existem mais. Existem, claro, subgrupos nazistas, subgrupos fascistas, mas um Estado nazista e fascista é um modelo histórico que a gente viu bastante cruel e tirano. Beleza? Vamos dar sequência, então, na aula de hoje, sobre o Estado socialista. O Estado socialista é um Estado também bastante, digamos, polêmico em relação a algumas questões direcionadas a seu modelo. Hoje o Estado socialista está um pouco em decréscimo, um pouco não, digamos bastante. Temos apenas aí um Estado socialista no mundo, o Estado cubano, que também logo, pelo que se passa, deve tender-se ao Estado capitalista, seja neoliberal, seja social-democrata, estados que nós veremos na sequência, mas é um Estado que, historicamente, no século XX, foi extremamente importante no contraponto com estados capitalistas, no caso, o liberal, propriamente Estado neoliberal. Beleza, aluno? Vamos lá. Então, essa é a grande sacada da aula de hoje. Estado socialista é uma primeira reação sistemática ao Estado liberal. Primeira reação, porque o Estado nazi-fascista, ele não é uma reação ao Estado liberal. É um Estado impositor, é um Estado tirano, é um Estado que não garante, propriamente dita, um estatuto, uma constituição. Os Estados socialistas, ainda, não confundindo exatamente com o comunismo, a gente vai ver um pouco a diferença do comunismo e do socialismo, mas Estados socialistas ainda garantem a propriedade privada e garantem um certo diálogo com o Estado. Então, eles contrapõem o liberalismo, no sentido de que é uma certa restrição da liberdade, é uma certa restrição da propriedade, mas não necessariamente total restrição. É o primeiro contraponto. O comunismo ainda mais. A ideia final do socialismo era o comunismo. Questiona a propriedade privada e os meios de produção, porque essa é a base social, essa é a base do pensamento marxista. Para o Marx, que é o grande teórico desse modelo de Estado, o problema da humanidade é a propriedade privada, porque é através da propriedade privada que há a diferenciação de classe. Através do capital que há a diferenciação de classe. Então, a propriedade privada, ela é, sim, a grande questão do Estado socialista. A luta de classes, principal teoria de Karl Marx, luta de classes. Denúncia entre a sociedade dividida em duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. Então, o Estado socialista ele sempre vai trabalhar nessa perspectiva de que há duas classes, uma dominante e uma dominada. E que a grande ideia para um Estado, no modelo marxista, um Estado socialista, na prática, perfeito, era que o proletariado tomasse consciência de sua posição e se revolucionasse contra a burguesia, tomando o poder. É o que aconteceu em Cuba, Cuba foi uma revolução cubana. É o que tentou se acontecer na Bolívia, depois, a Revolução Bolivariana, que acabou, ocasionando a morte de Ernesto Guevara, o popular Che Guevara.
Burguesia e proletariado, alunos. Aqui é fundamental, é base da teoria marxista e é base do Estado socialista. Burgueses são aqueles que possuem os meios de produção e controlam os interesses do Estado em seu favor. Marx sempre falava que o Estado é uma instituição que gerencia os interesses da burguesia. Quer dizer, o Estado, para Marx, ele faz de tudo para que os burgueses predominem e tenham o Estado como sua própria propriedade. Por isso ele critica o Estado liberal. Porque ele fala que no liberalismo, apesar de haver essa certa liberdade, esse direito, essa interferência em relação às escolhas do Estado, essas escolhas já são pré-constituídas por uma burguesia. Ele vai dizer que o proletariado não tem acesso ao Estado. O proletariado não tem acesso ao poder. Não vai ter acesso à saúde de qualidade, à educação, essas coisas que volta e meia são retomadas, né? Em outras palavras. Mas ele vai dizer que o Estado ele vai gerenciar e vai reproduzir os interesses de uma burguesia. E de outro lado ali temos os proletários, que são aqueles que não possuem os meios de produção, ou seja, dependem dele e são explorados, são subjugados aos interesses do Estado. Então, quando o Marx fala de um Estado liberal, ele também está falando do quê? Que o Estado liberal é um Estado que é o chamado, né, o neoliberalismo, que a gente vai ver para frente, né, só fazendo aí um parâmetro, é um Estado mínimo, é um Estado que é a intervenção do empresariado, que é a intervenção do capital. E aí ele vai questionar, mas quais são os interesses desse capital? Então ele vai dizer, o socialismo seria um Estado onde a equidade prevaleceria. Né? Não que ele seja contra o capital em si, ele é contra a disparidade do capital. Essa é uma questão importante. O socialismo seria a equidade. É impossível você pensar numa sociedade contemporânea sem o consumo, por exemplo. O próprio Estado, pegar o comunismo, né, um socialismo avançado, o Estado em si ele vai ter que ter propriedade. Vai ter que ter, né? A própria Forças Armadas é propriedade. Um carro, um tanque, um armamentício são propriedades. Se compra, se produz, né? Enfim. Queridos alunos, vamos pensar um pouquinho nessa primeira atividade aqui, né? Nesse início de aula. Defina, para mim, o que é a luta de classes e as características de cada classe. Vimos agora, pessoal, 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. É isso aí, alunos. Respondido a questão, damos sequência à nossa aula. Estado socialista. O primeiro Estado socialista surgiu na Revolução Russa, de 1917, inspirado nas teorias
de Karl Marx e Friedrich Engels, amigos, né, inseparáveis, que inclusive, agora muito recentemente, em 2018, foi lançado um filme chamado O Jovem Marx, um filme dinamarquês, né, tá aí disponível também no YouTube, tá lá legendado, é uma boa dica para vocês ir na quarentena, também assistir, conhecer um pouco mais sobre o Estado Socialista, as ideias do Karl Marx e do Friedrich Engels, né, que retrata muito bem. Fica a dica para vocês aí. Então, haviam dois grandes grupos, mas para nós, do ensino médio, vai interessar um deles. Existiam os moncheviques e os bolcheviques. Os moncheviques, né, mais aliados à ideia de uma perpetuação do Estado monarca. E os bolcheviques, esses sim, são os revolucionários e formadores do Estado socialista da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Foi por muito tempo a maior potência econômica do mundo e foi o grande causador da chamada Guerra Fria, que vocês devem estar estudando em geografia, né, em história, que é a ideia da União Soviética e dos Estados Unidos da América. Uma potência socialista, uma potência capitalista. Então, os bolcheviques derrubaram o regime czarista da Primeira Guerra Mundial. O lema bolchevique é pão, terra e liberdade, que é mais ou menos um pouco a base do ideal socialista. O socialismo tem que garantir o quê? De certa maneira, a alimentação, a subsistência, a moradia e a liberdade, que é o antagonismo. A liberdade do socialismo ela é restrita, mas a liberdade para o socialismo não é a liberdade do direito de ir e vir. É a liberdade no direito de se revolucionar, de se contestar. É uma liberdade no direito de você ter acesso igual àquele outro que você tem. Essa certa liberdade no sentido de todos somos iguais, de fato, não teoricamente. Se somos iguais, nós somos livres, porque a desigualdade que vai gerar, de certa maneira, uma certa insegurança. Revolução Russa. É a base, né? A Revolução Russa, feita pelos bolcheviques, que surge o Estado Socialista, né? E faz a União Soviética ser uma certa potência praticamente por todo o século XX, desde o final da primeira década até o último ano da última década, ali, 89, 90, aonde acaba a União Soviética, acaba a Alemanha Oriental, com a queda do Muro do Berlim, tal, enfim. Foi um período importante também para o ressurgimento do capitalismo, como dominante no mundo todo. Revolução Russa. Visava superar o capitalismo, abolir a propriedade privada e socializar os meios de produção. Lembrando, a abolição da propriedade privada é o ideal final do socialismo. O socialismo é o meio para o comunismo. O comunismo não há propriedade privada. Tudo pertence ao Estado. No socialismo, a propriedade ela é controlada. Os bolcheviques eram oriundos do socialismo revolucionário e do marxismo. Então, o Karl Marx, ele não conheceu o marxismo. Veja que interessante. O Karl Marx ele fundamentou a teoria marxista. Ele nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Então, as teorias marxistas elas começam uma prática quase na década de 20. Né? Isso aí, quase 50 anos após a morte de Marx. Então, o chamado marxismo, ele não provém de Marx. Ele provém dos teóricos e do Estado que fundamentou e pôs em prática a teoria marxista, a teoria de Marx, né, que é o marxismo. Liderados por Lenin, primeiro grande revolucionário, socialista, marxista, Lenin. Na sequência, o Stalin. Após a morte de Lenin, o Stalin, que vai ter todo aquele diálogo na Segunda Guerra Mundial, aquelas confusões. Mas o primeiro grande nome, o que fundamentou, o que pôs em prática, foi o revolucionário marxista Lenin. E os bolcheviques, né, como Lenin e tantos outros, né, defendiam que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Essa é a base do marxismo. Revolução. Proletários de todos os países, univos. Essa é a ideia de Marx. Essa é a palavra-chave de Karl Marx. É revolução. Tanto que essa é uma vertente tão fundamental que
os estados socialistas, todos eles foram tomados pela Revolução. A União Soviética foi pela luta, Cuba foi pela luta, a Bolívia tentou ser pela luta, Venezuela, um tempo atrás, estava tentando ir pela luta. Tanto que o nome da Venezuela hoje é República Bolivariana da Venezuela, quer dizer, da Revolução Bolivariana, onde ocorreu a morte de Che Guevara. Há uma ligação muito grande da Revolução com o socialismo, porque é a base marxista. Marx diz, teoricamente, não há como você conquistar o Estado através do diálogo, porque a burguesia não deixa de ter o seu interesse. Ela não vai permitir a entrada do proletariado. Então, o proletariado vai conseguir através do quê? Através da Revolução. A Revolução Francesa, por mais que ela tenha sido uma revolução burguesa, ela contou também com os interesses do proletariado. A burguesia teve seu interesse, mas o proletariado, de certa maneira, que faz a revolução, que vai à luta. Tranquilo? Os bolcheviques pregavam a formação de uma ditadura do proletariado, na qual também estivesse representada a classe camponesa. Importantíssima. Se fala muito dos camponeses, né? Os camponeses, os lutadores rurais, porque quando se falava início do século XX, se pega geograficamente falando, o mundo era rural. Até a década de 70, o mundo é muito rural. A gente entende esse mundo urbano muito contemporaneamente. Então, a classe camponesa era uma classe fundamental numa ideia de revolução. Como esse grupo obteve mais adeptos, ficou conhecido como bolcheviques, o que significa maioria. Bolchevique, maioria de camponeses. Imagem. O que fazer, Lenin? Aqui tem o russo. É a primeira grande ideia, o primeiro grande panfleto de uma luta camponesa bolchevique. A maioria venham univos contra o liberalismo, contra esse capital. Lenin, esse personagem aqui é o Lenin, líder da fração bolchevique e uma das principais lideranças da Revolução Russa. Lenin era um marxista fervoroso e acreditava que sua interpretação de Marx, denominada de leninismo, a interpretação dele era dominada de leninismo, porque uma coisa importante, aluno, vem comigo aqui. Tudo que você lê, às vezes, se interpreta de maneira diferente. As leituras, às vezes, são diferentes. Seja de um livro sagrado, seja de uma obra romântica, uma literatura, Tanto a gente fala lá do Machado de Assis, aquela famosa obra dele, que não se sabe no fim se aconteceu A ou se aconteceu B. Porque fica no ar algumas interpretações. A gente lê, às vezes, você manda uma mensagem do WhatsApp lá, a pessoa recebe, ela lê, por que você me ofendeu aqui? Mas eu não te ofendi, cara, eu escrevi aqui e achei que você ia entender tal coisa. Então, as interpretações são complicadas. Então, a interpretação de Marx, de Lenin, foi chamada de leninismo. Vai ter tantos outros contemporâneos, Norbert Bobbio, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, uma grande revolucionária polonesa. Eles interpretaram de outras formas a leitura do marxismo. A base o marxismo é revolucionário, isso é a base, isso não é incontestável. Agora, se ele é revolucionário A, se ele é B, se ele é pelo capital, se ele é mais um economista, Porque Marx, teoricamente, ele é muito mais do que um sociólogo, muito mais do que um filósofo, Marx é um economista. Porque a sua grande base é um capital. Mas alguns acreditam que ele é um filósofo, muito mais um filósofo, porque ele interpreta, ele relacionaliza, ele questiona. Alguns acreditam que ele é um sociólogo, porque ele consegue colocar em prática essa racionalização. De certa maneira, ele tenta cientificar essa racionalização. Então, são interpretações do Marx. E Lenin tinha a sua autêntica, que ele chamava de a única autêntica e a única ortodoxa. Quando ele fala ortodoxo, o que é ortodoxo? O ortodoxo é aquele extremo, aquele mais radical. É aquela visão do jovem Marx, aquela visão do cara revolucionário, autêntico, embasado na luta, fervoroso. Não mais do velho Marx, mais racional, tentando relativizar o socialismo, tentando ver que talvez a burguesia fosse a grande responsável aí pela revolução, porque a burguesia detém os meios, tem que tomar consciência da revolução, etc. De acordo com suas perspectivas marxistas, a humanidade acabaria por chegar ao comunismo puro.
Socialismo, comunismo. Se lembrando que o socialismo é um meio para o comunismo. Não esqueçam disso, pessoal. Se tornando uma sociedade sem classes e sem Estado. Comunismo puro, de certa maneira, não há classe, não há Estado. Não há propriedade. Se não há propriedade, o gerenciar o quê? De trabalhadores livres, de exploração e de alienação. Com certeza, se os meios de comunicação de massa tivessem, na época de Lenin, ele teria avançado também para bater um pouco nos meios de comunicação de massa. Que hoje, né, para os marxistas contemporâneos, é o principal meio de alienação. Depois da morte de Lenin, assumiu o poder, seguindo as ideias marxistas, seguindo os ideais também leninistas, né, o revolucionário Joseph Stalin, comunista, né, e político soviético. Ditador da União Soviética na década de 30. Né. O Lenin, de certa maneira, ele começa no final da década de 10, né, 17, e ele vai até ali da década de 30, onde ele adoece, depois ele morre até relativamente precocemente. O Stalin, né, acaba, né, assumindo esse ideal, outro bolchevique, outro revolucionário, dentro das mesmas terminologias, né, ideologicamente ligado à interpretação leninista, isso é importante, do marxismo, ajudou a formalizar essas ideias como marxismo-leninismo, enquanto suas próprias políticas ficaram conhecidas como stalinismo. Ele adota, a princípio, as ideias leninistas e, com o passar do tempo, claro, estando no poder, com um viés marxista também, ele acaba tomando medidas, né, um pouco mais rígidas, digamos assim, do que o Lenin. O Lenin, socialmente, ele compreendia o marxismo, ainda que ele se chamasse de ortodoxo, mas ele ainda era um pouco mais, entre aspas, um pouco mais racional, um pouco mais intelectualizado de Marx. Já Stalin, ele foi um pouco mais prático, um pouco mais, entre aspas, violento. Ele foi um pouco mais, né, ele teve influência na Segunda Guerra Mundial total, de aliança, de desalianças, né? Ele foi o que tentou impor, através um pouco mais da força, a questão do socialismo-comunismo. Apoiou o movimento antifascista por toda a Europa. Veja que interessante, né? A gente viu a aula passada do fascismo. Lembramos que o fascismo, ele não tem a ver com esquerda, né? Eu falei bem, os fascistas são comunistas, os nazistas são comunistas. De jeito nenhum, pessoal. Não são liberais, não são comunistas, são ultranacionalistas, lembre disso. Então, ele apoiou o movimento antifascista. Ele era contra a Itália. Era contra a Itália de Mussolini. Por toda a Europa durante a década de 30. Em 39, assinou um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Não que ele defendesse o nazismo, de maneira nenhuma. É que a Alemanha era uma potência. Competir com a Alemanha em 39, 40, 41 era muito complicado. Então ele falou, opa, vamos nos manter, entre aspas, neutros aí, né, até a hora certa. Ele foi um estrategista político, não um defensor do nazismo. Ele se mantou neutro, né, porque a Alemanha também sabia que invadir a União Soviética não era uma coisa fácil. Então ficou aquela coisa, né, você não mexe aqui, não mexe ali, a gente fica como está. Resultando em uma invasão na Polônia. Ele não invadiu a Alemanha, né, e sim a Polônia. A Alemanha encerrou o pacto invadindo a União Soviética em 41. Veja só, 2 anos o pacto durou. 41, o Adolf Hitler, totalmente dentro de uma ideia de dominação da Europa, ele tenta invadir a União Soviética. Ainda que seja um pouco mais longe, né? A parte mais norte, pegar o globo ali, você vê a União Soviética, é um país imenso. Se pegar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, Rússia, Ucrânia, Eslovênia, Letônia, Lituânia, todos aqueles países lá, ele dá algo aproximadamente 5 vezes o tamanho do Brasil. Muito grande. Então, invadir um território daquele não é uma coisa fácil. E com o exército soviético, também muito bem treinado, como os estados, né, que não são capitalistas hoje, né, você pega hoje uma Coreia do Norte, né, um país comunista. Coreia do Norte, hoje, o pessoal tem muito medo da Coreia do Norte. Porque você não sabe o que acontece lá dentro. Você não sabe qual que é a doutrinação, você não sabe qual que é o seu armamentício, qual que é a sua tecnologia. Então, você evita conflito com a Coreia do Norte.
Porque, de fato, dentro de líderes que são entusiastas de estados mais radicais, você não sabe o que passa na cabeça, você não sabe o que de fato se constrói dentro. Então, Coreia do Norte hoje é um grande exemplo de um país comunista, em que vive um pouco isolado, não porque se respeitam a Coreia do Norte, é muito pela ideia de medo. Cara. A construção do medo, ela traz limitações. O Exército Vermelho repeliu a incursão alemã e capturou Berlim em 1945. Então, quem determina o fim da Segunda Guerra Mundial é a União Soviética de Stalin. Eles derrotam os alemães, de fato. E se um exército, chamado Exército Vermelho, derrota o Estado nazista não pode ser socialista. Muito pelo contrário. Ele é inimigo do socialismo, ele é inimigo do comunismo. Então veja que interessante. Né? 2 anos de paz, entre aspas, a Alemanha tenta entrar na União Soviética e a União Soviética acaba com a Alemanha, em 1945. Toma Berlim e dá fim à Segunda Guerra Mundial. Alunos, né, dá um tempinho para vocês fazerem agora essa atividade, venham comigo aqui, uns minutinhos para vocês, escrevam as ideias de Lenin. Vamos lá, alunos, vamos continuar então com o Estado socialista. Declínio do Estado socialista. Entre 1989 e 1992, deixaram de existir a grande maioria dos estados que se autodominavam socialistas no mundo. Tivemos vários estados socialistas. Tivemos na Europa, tivemos na África, na América, na China, né? A China é maoísta, né? Chamava maoísta, leninista, marxista.
É um Estado... Hoje os símbolos do socialismo, do comunismo estão na China ainda, mas a China hoje é uma potência capitalista. Ela não é mais comunista. Mas os símbolos, a bandeira vermelha, né, os palácios, né, os símbolos históricos permanecem na China comunista. Todos os países comunistas têm o vermelho, né, tem a cor como chamativo, né, o exército vermelho, a China maoísta vermelha, né, Hugo Chávez, venezuelano Hugo Chávez, defensor do marxismo. Você pode pesquisar aí, meus alunos. Não pesquisa aí, pega o seu celular depois, procure uma foto de Chávez aí, que ele não esteja de vermelho. É um símbolo, é um símbolo de luta, é um símbolo do capital, um símbolo anticapital, é um símbolo socialista comunista, a bandeira vermelha, a cor vermelha, os símbolos vermelhos. Bandeira soviética vermelha, né? A foice e martelo, famosos aí, bandeira da China vermelha, com as estrelinhas em amarelo, né? Vermelho e amarelo, essas contradições aí fortes. Então, as simbologias têm um poder muito grande também, né? De compreensão desses estados. A Polônia, né, até hoje tem o vermelho também, a Polônia foi comunista. Moçambique, né, foi comunista, você pegar também a bandeira do Moçambique, símbolos. Cuba, né, também aí. Pega os uniformes de vôlei, futebol, historicamente, quando ela era uma potência nas Olimpíadas, né? Quando você tinha a União Soviética e Cuba fortalecidos, né, era uma potência também nos esportes, né, porque se autoajudavam. Hoje Cuba já está mais enfraquecida, também se não vê tanto a potência esportiva. Então, e os símbolos ficam, né, como o vermelho, como um grande chamariz, né? Então, muitos países deixaram de ser comunistas, porque há um declínio. O capitalismo começa a crescer muito no mundo, né? E na Europa, a Alemanha Oriental sendo, né, atacada por todos os lados, não em termos de guerra, mas em termos de econômicos mesmo, de corte, de isolamento. Né? A União Soviética é um país muito grande, mas também estava isolado, né? Porque Cuba já não tinha potência, muitos países da África estavam deixando de ser, alguns países da Alemanha, da Europa também, menores, que não faziam parte da União Soviética, deixavam de ser, começavam a se aliar à ideia do capital, e eles começam a perder força. Você ficar isolado é uma coisa muito difícil. Se isolar politicamente é uma coisa muito difícil. Muito difícil quem não tem apoio popular, quem não tem apoio, né, nas relações internacionais hoje. Um país que não tem relação internacional, ele entra em crise, né? Por mais que tenham ideias políticas interessantes, mas as relações são muito importantes. Vivemos num mundo global, né? E isso aqui já na década de 90 já era uma grande realidade. A tecnologia já estava avançando bastante. Então, a República, em 90, 89, queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a República Democrática Alemã foi absorvida pela República Federal Alemã no mesmo ano. Quer dizer, a famosa queda do Muro de Berlim, a unificação das Alemanhas, né, oriental e ocidental. Então, de fato, o declínio ele ocorre em pouquíssimo tempo. O capital tem um poder muito grande de você conseguir estabelecer regras, né? estabelecer parâmetros territórios que poucos países socialistas não conseguiram. E o declínio foi muito grande. Em 3 anos, praticamente só Cuba sobreviveu enquanto socialista. Se pega Cuba hoje, qual que é a potência dela real, em termos de globo? Nenhuma, né? É um país muito mais turístico, vive do turismo, vive de pequeno comércio local ali, mas mantém uma ideologia socialista no sentido de equidade, mas há muita também uma certa pobreza tecnológica, de avanços, né? Teve uma medicina muito forte também até a década de 90, hoje também já está também um pouco mais, não que não exista, né? Mantém, mas também as coisas elas não vão se estruturando da maneira que deve ser. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi desarticulada em 91, dissolvendo-se em seguida o Partido Comunista da União Soviética. Porque os partidos comunistas, né, um país como a União Soviética, um país comunista, socialista comunista, eles não permitem a oposição também. Você tem um partido único, que era o Partido Bolchevique, né, depois o Partido Comunista da União Soviética. Então não havia uma oposição. Se dissolveu o partido, o que acontece? Você acaba tendo, novamente, os 13 países se tornando independentes, né? A união das repúblicas socialistas, depois a dissolução. Cada um segue seu baile aí, né? Mas o que acontece? Veja bem, recomeça-se.
A Rússia era a base da União Soviética. Hoje faz parte do BRICS, né? Brasil, Rússia, China e South África, né? África do Sul, fazem parte do BRICS, que são grupos também que lutam, são grupos de ascensão, são grupos com poder. Mas os outros países, né? A Ucrânia, né? Teve muito problema também com conflitos com a própria Rússia, a Lituânia, a Letônia, a Eslovênia. Todos aqueles países são pequenos países capitalistas relativamente pobres. Porque, né, fica a marginalização do socialismo, do comunismo no mundo. E outra, você reconstrói uma ideologia de um Estado, você muda a ideologia de um Estado, só que isso não muda a cabeça das pessoas do dia para a noite. Então tem muitos aí senhores lituanos, eslovenos, ucranianos, russos, que são defensores do Estado socialista. E não aceitam muito bem o capitalismo ainda em seus países. Os jovens que nasceram após isso já adaptam melhor, recebem melhor essa ideia. Porém, também, né, com avós e bisavós, né, que contam, né, das façanhas do comunismo, das lutas contra o imperialismo, como eles chamavam. Né? Então, ainda em 2020, a gente está falando aí de 30 anos, 29 anos, né, para ser mais exato. Então, ainda há muito resquício ainda do comunismo no norte da Europa, ali onde fazia parte a União Soviética. Talvez, com o passar dos anos, esses resquícios vão diminuindo. Foram feitos filmes, né? Quem não assistiu o Rock, né? Rock 4. Então, alunos, é um bom filme para vocês assistirem aí na quarentena. Né? O Rock 4 vai mostrar bem a Guerra Fria. Né? De um lado, o lutador norte-americano, do outro lado, o soviético fechado, ruinzão, bruto, né? Que queria fazer o mal. Então, você vê como, né, as ideologias elas são postas também pelos meios de comunicação. Né? É interessante ver esses filmes da década de 80, 84, 85, 86, 87, ali, até onde havia a União Soviética. Porque havia, de fato, uma guerra fria, não declarada, mas Estados Unidos e União Soviética. Quem os Estados Unidos apoia, quem a União Soviética apoia. Essa era a base do mundo. Então, ou você está com os Estados Unidos, ou você está com a União Soviética. Era mais ou menos assim a divisão do mundo. Né? Hoje a China está tomando seus espaços, né, mas um país capitalista, com histórico comunista, porque a gente vê muita bobeira também no Facebook. Aluno, por favor, você vê muita bobeira, né, porque a China comunista. Pessoal, a China é a potência capitalista. Ela foi comunista. É claro que ela tem símbolos, tem ideologias ainda, mas é uma potência capitalista. Tanto que hoje o medo dos norte-americanos nesse sentido é disputar espaço com a China. Né? E a gente viu agora com o Covid-19, né, a construção do hospital inimaginável em 10 dias, uma semana. Quem que faz isso? Né? Só potências. Né? Teóricos. Eu falei um pouquinho, agora eu vou falar mais pontualmente. Vem cá, aluno. Karl Marx e Friedrich Engels, ambos alemães, da região da Prússia, desenvolveram toda a base do Estado socialista. Toda a base do Estado socialista e a ideia ideal do comunismo vem da teoria, principalmente de Karl Marx e do seu grande amigo Friedrich Engels. Desde o primeiro livro, Manifesto do Partido Comunista, o livro mais básico, era um panfleto que entregava em rua, assim, um panfletinho de reconhecimento político, só com um panfletinho de 40 páginas, mais ou menos. Panfletinho de 40 páginas. E virou um livro, né? Depois o Capital, vários e vários livros aí. Então, preocupam-se em compreender a dinâmica do capitalismo e eles acreditavam que o capitalismo seria inevitavelmente superado e destruído. Eles falavam o seguinte: o capitalismo é um sistema tão usurpador que vai chegar um ponto, se o capitalismo crescer, uma hora ele vai ter que diminuir, porque as pessoas não vão dar mais conta do capitalismo. Porque tudo vai ser tão ligado à ideia de consumo que uma hora a sociedade vai precisar reduzir esse consumo. Seria mais ou menos o que ele diria hoje que acontece no mundo. O efeito estufa, maremotos, a questão do derretimento do glacial. E fala, isso daí é a função, né, da poluição, do consumo excessivo aí das riquezas naturais. Seria mais ou menos essa ideia. Ele diz que o capitalismo é destrutivo porque ele usurpa até a natureza. Marx e Engels afirmavam também que o socialismo seria apenas uma etapa intermediária, porém necessária para alcançar o comunismo, como eu falei antes.
o qual representaria o momento máximo da evolução da história do homem. No comunismo, a sociedade não seria mais dividida em classes. Não haveria propriedade privada, que é o problema para os socialistas do capitalismo, propriedade privada, né? E não haveria um Estado, porque o Estado não teria o que gerenciar. Seríamos assim, mais ou menos uma ideia de um Estado de todos, aonde todos tivessem voz. Então, se o Estado é de todos, então não há uma necessidade de uma hierarquização dentro do Estado. Entendido como um instrumento da classe dominante, né, para Karl Marx, no sistema liberal capitalista. Maravilha, alunos? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem esse quiz aqui, ó. O Estado socialista tem as mesmas perspectivas do Estado liberal? Rapidinho. Vamos lá, então, alunos. A resposta do primeiro quiz é totalmente errado. O Estado socialista, ele é oposto. É a primeira ideia de contraposição ao Estado liberal. Vamos lá, então, para o segundo quiz. O Estado socialista possui como premissa o Estado mínimo? Rapidinho, aluno. Vamos lá, então, alunos, a resposta do quiz 2. O Estado socialista possui como premissa o Estado mínimo? É óbvio que está errado. Estado mínimo é ideal de Estados liberais e neoliberais. Estados socialistas ou comunistas, né, eles têm uma intervenção totalizante em relação ao Estado. Beleza, alunos? Dando sequência, mais uma perguntinha para vocês aí. Essa daqui é uma pergunta de vestibular. Preste atenção nela, um pouquinho mais longa, né, e gostaria que vocês tivessem um pouco mais de atenção. Em 1848, dois jovens revolucionários alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram da seguinte forma: assim, o desenvolvimento da grande indústria mina sobre os pés da burguesia as bases sobre as quais ela estabeleceu seu sistema de produção e apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Vamos responder, então, junto essas? Esse texto expressa os princípios de qual ideologia? Rapidinho, alunos. Maravilha, alunos. Vamos então à resposta. Extremamente fácil, hein? É claro que só pode ser o comunismo. Falamos só disso na aula, né? Não tinha como ser outra, né, meus alunos? Então, meus queridos alunos, vocês fiquem bem, se cuidem. Tá? Um grande abraço aqui do professor Demétrio para vocês. Até a próxima aula. Fiquem bem.